montar os metais de biela e depois, sim, utilizar o compressor de anéis para comprimir os anéis, é claro, e montá-los sobre o cilindro. Lembremos que esta operação é igual à que utilizávamos para colocar os metais na bancada. Devemos levar em conta que esta parte fique bem posicionada no seu alojamento, e a mesma operação a realizamos com a tampa da biela. Montamos o metal novo, fazendo-o primeiramente desde a sua marca, para depois segurá-lo na sua total curvatura. Deixamos assim enfrentados. Bem, com o pistão montado sobre uma morsa, o qual protegemos ali para não marcar tanto a parte baixa do pistão quanto a biela. E agora vamos colocar óleo na parte dos anéis. Esta lubrificação deve ser suficiente, e depois de lubrificar suficientemente a área dos anéis, vamos distribuir as ranhuras dos anéis. Lembremos que essas ranhuras não devem ficar alinhadas, já que facilitaria a fuga de compressão. Então, neste caso, vamos distribuí-las colocando enfrentadas uma em relação à outra, tentando que as aberturas não fiquem nem para o lado da reação lateral, nem para a área do perno, pelo qual deixaremos uma nesta posição e a outra vamos colocá-la na frente. Lembrem que já tínhamos distribuído as aberturas das pontas dos anéis ou das lâminas do anel de óleo. Lembrem também que deve ter suficiente lubrificação o anel de óleo. A continuação, vamos utilizar o compressor de anéis para comprimir os anéis, é claro. À medida que comprimimos, devemos ter muito cuidado de que o compressor vá se fechando com liberdade, para evitar que uma ponta de anel fique fora da ranhura. Continuamos comprimindo e logo vamos dar o último ajuste, vamos fazer o último ajuste sobre o mesmo bloco de cilindros. Bem, a continuação então vamos lubrificar não somente o primeiro cilindro, senão que também vamos deixar todos os cilindros lubrificados. Esta lubrificação deve ser abundante para evitar marcas no momento de montar os pistões e, por sua vez, é claro, para diminuir a fricção e beneficiar o selamento na primeira etapa de arranque. Pronto. Bem, antes de montar o pistão sobre o cilindro, devemos lubrificar suficientemente o metal de biela, como também a tampa de biela. E, ao montar, devemos levar em conta a posição do pistão. Vejam que, neste caso, temos uma setinha que indica
frente ao motor. E neste caso, a frente é para o lado da distribuição. Lembremos que em alguns motores, como em algum motor francês e algum motor boxer de Volkswagen, essa setinha vai para o lado do volante. Em caso de que o pistão não tivesse nem setinhas, nem pontos sobre a cabeça, que indiquem para onde vai localizado, ou que se existisse essa setinha ou ponto, mas se não temos certeza se vai para o lado da distribuição ou para o lado do volante. Outra referência que podemos ter é a defasagem do perno. Lembremos que este perno está um pouco para um lado e esta parte para o lado vai em sentido contrário ao giro do motor. Se olhamos do lado da distribuição, a maioria dos motores giram num horário, giram para a direita, ou seja que esta parte com a defasagem vai em sentido contrário ao giro, ou seja que iria para a esquerda. Vejam que a defasagem consiste em que o perno não está centrado em relação ao eixo do pistão, senão que está um pouco para o lado. Podemos ver isto levando em conta a distância que há do perno em relação à borda da parte plana para um lado e do perno em relação à borda da parte plana para o outro. Vejam vocês que aqui temos menor distância que neste outro lado. Então já temos lubrificado o cilindro, comprimido praticamente os aros com o compressor, determinada a posição do pistão, como também lubrificada a parte do metal de biela. E bem, vamos agora então, antes de colocar o munhão da biela, vamos deixá-lo longe do cilindro, distanciá-lo. Vejam que aqui deixamos totalmente para baixo e inclusive lubrificamos para garantir uma boa lubrificação. Devemos distanciar esse munhão com a finalidade de não bater com a biela sobre o munhão. Logo, colocamos com muito cuidado o pistão dentro do cilindro na posição correta. Vamos emparelhar as bordas do compressor. Esta operação é muito importante, com a finalidade de que encoste na sua totalidade o compressor na borda do cilindro e desse jeito evitar que escapem os anéis uma vez que passam do compressor ao cilindro. Logo, reapertamos o compressor de anéis e a continuação vamos bater com o cabo do martelo e a área dos anéis fazemos com que passe mais rapidamente e desse jeito ficou colocado dentro do cilindro. A continuação devemos inclinar o motor de forma tal de poder guiar a biela para que se ajuste ao munhão. Observem que aqui com a mão vamos guiando a biela à medida que vamos batendo suavemente em cima do pistão e vejam que aqui se ajusta sem bater sobre o munhão. A continuação, colocamos a tampa de biela, é claro, já lubrificada, levando em conta a posição correta. Falávamos então que temos que ter muita precaução de que a tampa de biela seja que corresponda à biela e, por outro lado, que a marca fique para o mesmo lugar que a marca no corpo da biela.
Colocamos, ajustamos os parafusos e depois de ter ajustado, vamos fazer o mesmo procedimento que na bancada. Vejam que aqui fazemos um ajuste manual e é claro que aqui também vamos dar umas batidas para assentar melhor os metais. Usamos o torquímetro ajustado ao torque especificado e apertamos de forma progressiva. Logo de ajustar ao torque especificado, devemos girar o motor para ver se não há nenhuma dificuldade no giro. Neste caso, gira corretamente, ou seja, que não haveria dificuldade nem na tolerância de ajuste da biela em relação ao virabrequim, nem também no cilindro. Já vamos deixar o segundo munhão distanciado do cilindro para colocar o segundo pistão. Aqui temos o segundo pistão, o qual vamos lubrificar em todo o contorno, nos anéis. Lembrem que este óleo não somente vai fazer um melhor selamento dos anéis, senão que também vai diminuir a fricção. Também lubrificamos o munhão da biela. O firmamos sobre uma morsa. Distribuímos as ranhuras. Lembremos que as ranhuras dos anéis de compressão devemos colocá-las enfrentadas ou distribuídas, de forma tal que não fiquem nem para a reação lateral, nem para os orifícios do perno. Também distribuímos o pacote do anel de óleo. Lembremos que já tínhamos distribuído uma ranhura em relação à outra, levando em conta suas lâminas. E em seguida vamos aplicar o compressor. Lembremos que temos que ir mexendo o compressor de anéis para ver se os anéis estão no seu lugar. Devemos fazer isto de forma tal de deixar uma pequena parte do pistão fora do compressor de anéis e desse jeito facilitar a colocação sobre a camisa. Apertamos e passamos a montar o pistão sobre o cilindro. Observem vocês que aqui aparece a marca do segundo pistão. Lembrem que esta marca foi realizada no momento de desmontar, já que nem pistões nem bielas contavam com dita indicação. Novamente, sobre o bloco, introduzimos o pistão. Lembrando que a setinha fica para o lado da distribuição. Emparelhamos o compressor de anéis. Reapertamos. E em seguida damos algumas batidas, de forma tal que passe rápido na área dos anéis, mas lembrem de não afundar o pistão
além da superfície do bloco. A continuação, vamos girar. Giramos parcialmente o motor. Lembrem que já tínhamos girado o virabrequim. Temos que fazer agora a lubrificação do munhão. E em seguida, guiamos com a mão a biela, à medida que continuamos batendo sobre a cabeça do pistão muito suavemente com o cabo do martelo, até encostar a biela com o munhão do virabrequim. Em seguida, terminamos de virar o bloco, lubrificamos também o metal de biela, montamos dita tampa de biela correspondente a essa biela, é claro. Por isso não devem se misturar e introduzimos os parafusos. Ajustamos. E em seguida vamos dar umas pequenas batidas com um martelo de plástico, para facilitar assim o posicionamento dos metais. Com o torquímetro ajustado previamente, vamos lhe dando o torque aos parafusos de forma progressiva, é claro. Alguns veículos ou alguns motores podem levar também, além de um torque inicial, depois também um torque angular. Neste caso, como os dois pistões sobem e descem juntos, ou seja, que os munhões estão alinhados, já vai ficar o munhão seguinte do cilindro 3 posicionado para a colocação do terceiro pistão, cujo procedimento é exatamente igual aos demais. Lembrem vocês que em cada pistão que montamos devemos girar o virabrequim e é claro que à medida que se somam os pistões, haverá uma maior resistência, no qual vai ficar mais pesado o giro, mas sempre deve se fazer com a mão e não utilizando uma chave. Uma vez montados todos os pistões, comprovamos, como falávamos, que girem corretamente, como estão fazendo neste momento, e bem, a continuação, vamos virar o motor para continuar com a montagem na parte inferior. Neste caso, já o seguramos para que não se mexa e a continuação, então, vamos montar o succionador de óleo, o qual já foi previamente limpo e revisado, que não existisse nenhum tipo de fissuras. Às vezes podem se dar pela vibração. E bem, colocamos neste caso um pequeno anel de borracha. Em alguns casos utiliza também uma junta e a continuação o montamos no seu alojamento. Neste caso, como temos a bomba na extremidade que funciona com a extremidade do virabrequim, vai ser conveniente lubrificar previamente. Já o fizemos diretamente desde a bomba, mas é conveniente fazê-lo novamente desde baixo. Colocamos então mais óleo.